Pessoal, vamos dar início, são 5 horas. E eu vou tirar o áudio aqui do pessoal primeiro. Isso. Todos me ouvindo? Sim. Todos. Então, o João Riboldi hoje vai nos apresentar e vai nos presentear aí com uma palestra sobre as viagens missionárias de Paulo e suas epístolas. A ideia dessa palestra começou no grupo de quinta-feira. Nós temos um grupo aí que se reúne todas as quintas-feiras para ler as escrituras, e a gente está lendo as cartas de Paulo já há um bom tempo. Então, como o João tem se dedicado muito aí a aprender mais e passar para a gente, né, aquilo que ele aprende, surgiu a ideia, então, de fazer um resumão aí das cartas de Paulo e apresentar esse grupo. Então, é isso que o nosso amigo João aí vai fazer hoje. Antes de começar, eu queria, então, apresentá-lo para quem não o conhece e pediria, então, aí ao Gaspar, que a gente já combinou, né, Gaspar, de tu apresentar. Então, pode tirar do mute aí. Gente, boa tarde a todos. Que bom ver vocês todos aí. Apresentar o João, muito fácil. O João morou na casa estudante comigo, dividi a casa estudante com ele durante 4 anos, pelo menos. Ele fazia o curso de agronomia e eu também. E o João depois também, eu morava em Piracicaba, ele foi fazer o doutorado em estatística lá em Piracicaba, e onde a gente também conviveu um bom tempo junto lá em Piracicaba. O João é casado com a Doraci, grande amiga nossa aí também, e ele tem 4 filhos, né? A Bianca, desculpe, o Gustavo, a Bruna e a Bárbara, né? Aliás, um deles, inclusive, é nossa afilhada. E ele tem 8 netos. O bicho tem trabalhado bastante. Atualmente, ele está aposentado da Universidade Federal como professor de estatística. E eu vou contar uma historiazinha de quem é o João, mas assim, bem rápido. O João, como eu disse, dividia a casa do estudante, o apartamento lá comigo. E o João tem uma característica que eu reconheci esse tempo todo que eu passei com o João. Ele é muito inteligente. E é tão inteligente que eu chegava para estudar, e eu era um ótimo estudante. Eu começava às 8 horas da noite e até meia-noite, 1h. E o Joãozinho aí começava às 8, 8h30, ele estava dormindo. E o pior, no outro dia, a nota dele era maior que a minha. Isso me deixava doente, né? Então, isso aí é mais ou menos uma característica do João. E vamos lá, João. Queremos aprender contigo aí também. Esse é o João. Muito obrigado. Vamos começar com uma oração, então. Eu pediria ao Fernando Requião, que a gente já combinou também, né, Fernando? Sim. E depois, então, a gente começa. Ok, vamos lá, então. Deus Pai, queremos chegar na Tua presença e agradecer ao Senhor o acesso que em Jesus Cristo o Senhor nos dá para chegar com essa liberdade ao trono da Tua graça. E também poder desfrutar desse privilégio tão grande, tão imenso, de sermos chamados Teus filhos e filhos amados, e fazermos parte dessa grande família da fé, espalhada por todas as partes do Brasil e do mundo, Pai. E assim poder viver a fé
e testemunharmos, Pai, para tantas pessoas, tantos amigos, tantos conhecidos, aqueles que ainda não te conhecem. Quero pedir especialmente, Pai, que o Senhor dê ao João a tua sabedoria, a tua paz, o teu amor, a graça, a leveza, para que ele fale através desse estudo aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, então, antes da gente começar, o João vai apresentar esse estudo aí, vai ser de mais ou menos 1h15. E durante esse tempo, vocês vão guardando as perguntas e no final ele responde. Então, vamos lá, João. Contigo agora. Bom, inicialmente a gente gostaria de agradecer o convite, né? Completando o que o Scolari falou, justamente essa ideia apareceu no grupo de quinta, quando a gente, na verdade, fez o estudo de Atos, né? E quando você faz o estudo de Atos, logicamente, você fica sempre empolgado a fazer as cartas de Paulo, né? Então, a gente decidiu, depois do estudo de Atos, fazer as cartas de Paulo na ordem em que elas foram escritas, né? Na ordem, apesar que há aquela dúvida do posicionamento de Gálatas, a gente começou com Gálatas, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, e agora estamos em 1 Coríntios. Bom, nesse grupo de quinta-feira, na verdade, é um grupo de casais aqui de Porto Alegre, mas ele se transformou num grupo nacional, né, com a participação do Gaspar e da Tida de Uberlândia, e internacional com o de João José e da Súria, da Costa Rica, né? Desse grupo todos, na verdade, nós somos os menores em termos de caminhada nas escrituras. Então, estamos recebendo, na verdade, uma incumbência sendo os menores do grupo, né? Todos os demais componentes têm muito mais caminhada nas escrituras do que a gente. Bom, vamos colocar aqui algumas coisas que nós temos discutido no grupo de quinta, né? E o que mais nós queremos fazer aqui é compartilhar alguns versículos da Bíblia, né? Essa é a ideia que nós pretendemos fazer aqui. Acho que agora tem que... Eu vou compartilhar aqui uma apresentação do PowerPoint, tá? Você vai dar, né? Estão enxergando ali? Aham. Estamos. Então tá, qualquer coisa, vocês me avisem ainda, tá? Bom, então a ideia seria as viagens missionárias de Paulo e suas epístolas, né? Então, as viagens, na verdade, são 4 viagens, né? 3 delas estão descritas em Atos, e são 13 epístolas, né? Que a gente poderia classificar assim, né? As primeiras, 1 e 2 Tessalonicenses, as grandes epístolas, né? Gálatas, 1 Coríntios, 2 Coríntios e Romanos. Gálatas, nessa classificação, não pelo tamanho, sim pelo parentesco com Romanos, né? E as da prisão, Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses, né? As pastorais, 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. Bom, lógico que, na verdade, o que nós vamos fazer aqui é trazer alguns versículos para compartilhar, né? Justamente das viagens e das epístolas ali envolvidas, tá? Bom, o primeiro versículo que a gente gostaria de compartilhar é justamente esse ali de Colossenses 3,17, né? Que diz, né, como nós sabemos, né? E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, esse é um versículo realmente que, para mim, na verdade, me mexe muito. E também aqui no nosso contexto de hoje seria essa ideia, né? Que tudo que nós fizermos hoje aqui, as palavras, as ações que nós tivéssemos, nós passamos no nome do Senhor Jesus e dando por ele graças a Deus Pai. Bom, para nós, na verdade, falar sobre as viagens e as epístolas, a gente teria que posicionar
dentro da ideia da conversão do Paulo, né, que aparece lá no livro de Atos, né, e a devida, né, sequência que depois acontece. Né. Bom, nós conhecemos, né, a conversão de Paulo, né, que Paulo é o nome romano grego dele, e conhecido também, né, como Saulo, que é o nome em hebraico. Ele era natural de Tarso, por isso, né, o Saulo de Tarso. Então, ali, se a gente trouxer para cá, né, o que está escrito lá no livro de Atos, no capítulo 9, né, do 1 ao 19 está descrito, só trouxe alguns versículos ali, do 3 até o 6, né. Então, como diz lá, né, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E aí ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegue. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Então, né, essa é o que aconteceu na estrada para Damasco, né, da conversão de Paulo. Aí entra um personagem, justamente na história ali, que é o Ananias, né? E o Ananias era um temente a Deus, né, um cristão, que o senhor, na verdade, numa visão noturna, né, falou com ele, pedindo para ele ir lá colocar as mãos no Paulo para que ele recuperasse a vista. E aí o Ananias ficou, na verdade, relutante, né? Como, né, aquele que vem perseguindo os cristãos, né, eu tenho que ir lá botar as mãos para que ele recupere a vista, né? E o Senhor tranquilizou, né, o Ananias e disse, né, vai, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. E ele completa, né, pois ele mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E o sofrimento foi uma característica, né, da vida de Paulo, né? E o sofrimento faz parte do plano soberano de Deus para nos preparar, né, como servos úteis. E o Paulo desenvolveu a teologia da dor dele no terrível cadinho do sofrimento, né? Então, raramente os dias dele, na verdade, foram dias tranquilos, né? Ele sempre enfrentou o sofrimento intenso, pressão, tudo relacionado com a aspereza que ele tinha na vida, como todos os problemas do ministério, né? Então, o sofrimento foi uma característica da vida do Paulo, tá? Um constante sofrimento. E se a gente for lá para 2 Coríntios, já trazendo a segunda epístola do Paulo, né? E a 2 Coríntios é talvez a epístola mais autobiográfica dele, né? Quando ele fala do sofrimento, nos versículos de 23 a 28 do capítulo 11, ele deixa claramente isso ali, né? Então, ali, ó, eu, né, sou ministro de Cristo, eu mais ainda, né? Em trabalho, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com vara, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, né, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, entre patrícios, entre gentios, na cidade, no deserto, no mar, né, entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias muitas vezes, com fome e sede, em jejum, frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o peso sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas, que era uma preocupação dele. Então, o sofrimento foi uma constante na vida do Paulo. Ele está se referindo justamente a esse sofrimento nesses versículos ali de 2 Coríntios. Bom, diante da característica da conversão e do sofrimento decorrente, né, que Paulo traz, né, justamente a gente teria que falar alguma coisa a respeito da preparação para o ministério dele, né? Quando o Ananias atua, logicamente, lá com o livro de Atos, né? Então, aí o Ananias entrou na casa, impôs as mãos, né, e disse, né, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, né, que te apareceu no caminho, para que recupere de tua vista e fique cheio do Espírito Santo. Então, ali caíram as escamas, né, e ele tornou a ver, e se levantou e foi batizado. 19, então, diz lá, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco, alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. E aí, continuando até chegando no 23, né, aí havia aquela tonicidade, né, porque era um elemento que perseguia e começou justamente, na verdade, a fazer
a evangelização, né? Saulo, porém, ele ficava mais fortalecido e confundiu os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, né, deliberadamente, os judeus deliberadamente entre si, né, decidiram tirar a vida dele, então matar o Paulo. Aqui existem algumas coisas que depois então a gente volta, mas ele tem um período de preparação para o ministério na Arábia de 3 anos. E isso aí está relatado no livro de Gálatas. Né? Por exemplo, se a gente for lá em Gálatas, no capítulo 1, do 10 ao 19, aqui alguns versículos de lá, ele fala, né? Então, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Então, ali, como ele diz, né? Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e depois voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outros dos apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. Tá? Então, aí, então, ele escreve essas coisas e, consequentemente, como ele diz aí, eu não minto. Né? Então, assim, aqui nessa ideia, a ideia que justamente ele esteve na Arábia, se preparando para o ministério, né? Não foi uma coisa imediata, né? Mas aí, quando a gente volta atrás, aí fica uma certa questão, né? Quando a gente volta aqui para Atos, lá, em função do tempo, na verdade, esses 3 anos eles ficariam mais bem posicionados entre o 19 e o 20. Então, tem autores que fazem justamente essa ideia, que quando ele começou a fazer justamente a pregação, ele se preparou e depois fez a pregação. Outros, inclusive, por exemplo, o Stott, quando faz o comentário dele no livro de Atos, e tanto o comentário dele na mensagem de Gálatas, que nós trouxemos a seguir depois a mensagem de Gálatas, eles vinculam mais esses 3 anos aos decorridos de muitos dias ali do versículo 23. Mas tem mais lógica na sequência do tempo que esse período de preparação na Arábia ele tivesse ficado entre o versículo 19 e o versículo 20. Apesar de que alguns comentaristas falam que está relacionado ao versículo 23. Mas ele teve essa preparação na Arábia de 3 anos para o ministério. Tá? E depois, né, dos 3 anos justamente que ele teve de preparação, que ele teve lá em Damasco, que ele foi para Jerusalém se avistar com Cefas e só encontrou Tiago, né, né, dos apóstolos. Uma outra coisa também, assim, aqui, por exemplo, lá na mensagem de Gálatas, o Stott faz esse comentário, ó. Paulo foi para a Arábia em busca de silêncio e solidão, e ele permaneceu 3 anos. Nesse período de afastamento, enquanto meditava sobre as escrituras do Antigo Testamento, sobre os fatos da vida e da morte de Jesus, ele já conhecia sobre sua experiência de conversão, o Evangelho da Graça de Deus foi-lhe revelado em sua plenitude. Ele teve Jesus, por assim dizer, só para si, durante aqueles 3 anos de solidão no deserto. Então, aí foram lições que ele aprendeu na solidão, no silêncio e na obscuridade, né? Foi, então, um curso intensivo sobre a sã doutrina na Arábia, no qual surgiria uma vida inteira de pregação e ensino escrito. Ele passou a ter uma relação vibrante com Cristo ressurreto. Então, o fanatismo de sua carreira antes da conversão e a iniciativa divina na sua conversão e depois o seu isolamento quase total dos líderes da igreja, tudo contribuía para provar que a sua mensagem não era humana, mas divina. Né? E ele também, então, né, fala lá justamente daquela passagem de Atos lá e de Gálatas. E com isso a gente pode dizer que daí ele concluiu aquele que ele fala lá em Filipenses, né? Quando ele fala em Filipenses lá, mas o que para mim era lucro, né? O que para mim era lucro, né? Isto considerei perda por causa de Cristo.
Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas que ele diz ali, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que precede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, né, daquele processo lá, ele pode concluir justamente o que ele coloca ali em Filipenses. Olha, Filipenses foi escrito mais tarde, lá na prisão em Roma, né? Ele teve realmente uma oposição, né, em Damasco e em Jerusalém. Né? O Saulo perseguidor, que era a característica dele, passou para ser um Saulo perseguido, né? Então, lá em Damasco, estavam querendo matá-lo, né? Os discípulos colocaram ele de noite no cesto e desceram pela muralha, né? E aí ele foi para Jerusalém, né? Aquela ideia que depois de um período de 3 anos ele foi lá para Jerusalém. Aí, junto com os discípulos, né? Todos eles temiam, eles não acreditavam que ele fosse discípulo. E aí o Barnabé foi uma figura importante na vida dele, né? Ele tomou consigo, levou os apóstolos e contou-lhe como é que ele estava procedendo, né? Mas aí ele estava em Jerusalém, pregando ousadamente, e já, novamente, havia oposição. Aí os helenistas procuravam tirar-lhe a vida. E com base nisso, então, os irmãos levaram ele para Cesareia e dali enviaram ele para Tarso, que era a cidade natal dele. Tá? E em Tarso, ele ficou à sombra de 5 a 7 anos. Então, período da sombra de Paulo, permaneceu de 5 a 7 anos na sombra em Tarso, na chamada sala de espera de Deus. E esperar é um dos métodos preferidos por Deus para preparar as pessoas especiais para projetos importantes. Paulo era uma dessas, lógico. Né? Nesse período em Tarso é que ocorreu uma das experiências mais notáveis das Escrituras, que está lá descrita em 2 Coríntios. Né? Lá no capítulo 12 de 2 Coríntios, do versículo 2 ao versículo 4, ele fala, né? Porque em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Bom, como é que se fala isso? É em função do período que foi escrito 2 Coríntios, contando os 14 anos para trás, dá nesse período que ele está em Tarso, tá? As sombras. E também ali no 7, né, foi uma experiência extremamente importante, né, extremamente extraordinária, né, uma experiência extremamente notável. Isso poderia deixar tornar ele soberbo, né, e por isso que aparece o versículo 7, ó, para que se não me soberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, né, isso aconteceu naquele período que ele estava à sombra, na sala de espera de Deus, né, esperando para ser justamente chamado, para ser útil no ministério. Né? Aconteceu, essa é uma das experiências mais notáveis, né, das Escrituras ali, como está descrito em 2 Coríntios. Então, devido à natureza dessas verdades, as revelações divinas que recebeu, né, precisava de uma aflição para mantê-lo humilde. E ele aprendeu a não se gabar em nada, a não ser na própria fraqueza. Então, considerando os 2 períodos, aquele da arada de preparação, mais esse as sombras em Tarso, dá um tempo de mais ou menos de 8 a 10 anos que Paulo ficou na sala de espera de Deus. Então, né, esperando, né, pacientemente, desenvolvendo logicamente aí a paciência, a longanimidade, né? E a gente muitas vezes fica 5 minutos na sala de espera de Deus, já fica impaciente. Paulo ficou de 8 a 10 anos. Né? E Paulo, o grande apóstolo de Cristo. Né? Bom, então aí agora podemos chegar na primeira viagem missionária, né? A primeira viagem missionária de Paulo está descrita lá no livro de Atos, né? Capítulo 11 em diante, aí de 11, de 19 a 26, está sendo colocada a preparação dessa viagem, né? Novamente o Barnabé ali, a igreja em Antioquia estava sendo desenvolvida, e, consequentemente, né,
apareceu a notícia ali aos ouvidos da igreja em Jerusalém, então eles enviaram Barnabé para Antioquia. Ele chegou lá e, vendo a graça de Deus, alegrou-se, exortava a todos com que firmeza de coração permanecesse no Senhor. Só que ali ele precisava de ajuda. E quando ele precisou de ajuda, ele se lembrou do Paulo, e aí ele foi para Tarso à procura do Saulo. E, encontrando, levou para Antioquia. E lá, todo um ano, eles se reuniram naquela igreja e ensinaram a numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Tá? O tempo de duração, lógico que isso aí, o tempo é sempre muito relativo, assim. É de 3 anos, o objetivo claro e poderoso era justamente proclamar a palavra de Deus. Tem o itinerário da viagem, né? E a descrição completa da viagem está lá em Atos capítulo 13 e capítulo 14. Ali só trazendo os 3 primeiros versículos de Atos 13, né? Então, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, né? Barnabé, Simeão, né? O Lúcio, o Manaém, né? E Saulo, servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. E João Marcos, ali, que é Marcos, o evangelista, os acompanhou Paulo e Barnabé nessa primeira viagem missionária. Bom, o itinerário, né, está aqui no mapa, né? Então, na verdade, saindo da Antioquia aqui da Síria, né, eles foram por mar, né, até a ilha de Chipre, porque Barnabé era de Chipre, né? Depois eles atravessaram a ilha de Chipre por terra, né, pregando a palavra, evangelizando, fizeram, né, converteram lá o procônsul Sérgio Paulo com a oposição, né, do mágico, né, que está descrito justamente lá em Atos. Depois eles foram também pelo mar até Perge aqui, e aí, né, foram por essas localidades aqui, que é do sul da Galácia, né? Perge, né, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e até Derbe, né? E depois fizeram o caminho de volta. Então, no Chipre atravessaram a ilha, né? Tem a conversão do procônsul Sérgio Paulo com a oposição do mágico, que aí o Paulo teve que agir lá, né? Sobre o mágico, né? Que estava atrapalhando justamente o processo. Na Antioquia da Psídia, sempre o Paulo, nas cidades que tinha sinagoga, ele começava pela sinagoga justamente para se introduzir justamente no meio, né? E aí na sinagoga teve a rejeição dos judeus, aí eles passaram para os gentios. Em Icônio, né, teve rebelião entre judeus e gentios. Em Listra, houve aquele episódio da cura do paralítico, né? E aí o Barnabé e o Paulo foram endeusados e rejeitados em seguida, e o Paulo foi apedrejado e dado como morto, né, levado para fora da cidade. E aí eles foram para Derbe, depois anunciaram o evangelho e fizeram muitos discípulos e voltaram. Nesse meio tempo, né, quando eles chegaram já, né, em Perge, o Marcos abandonou a viagem, né, e voltou para Jerusalém, só seguiram Barnabé e Paulo. E aí o sofrimento, né, lógico que ele teve vários sofrimentos nessa primeira viagem missionária. Até ele descreve isso lá na segunda epístola ao Timóteo, lá no versículo 10 a 12 do capítulo 3, né? Então ele diz lá, né, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram, e está se referendo justamente à primeira viagem missionária ali de Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. E também aquilo que ele diz aí, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não tem como. E ali, né, finalizando justamente a viagem, né, e promovemos em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, nos encomendaram ao Senhor, em que haviam crido, e retornaram e permaneceram mais de um ano na Antioquia. E a primeira suposição de quando foi escrita a carta aos Gálatas, que é justamente escrita para aquelas igrejas, né, criadas no sul da Galácia, em Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe, é que ela tenha sido escrita na volta da primeira viagem missionária em Antioquia.
Então, se a gente tomar por base essa suposição, Gálatas passa a ser o primeiro escrito, né, de Paulo, né, o primeiro escrito do Novo Testamento. E justamente a gente sabe, né, que Gálatas é uma exortação a uma vida na liberdade provida pela graça de Deus. Tá? Bom, no nosso grupo, como nós falamos, nós fizemos o livro de Atos, que foi o motivador, logicamente, e depois decidimos fazer, né, estudar todas as cartas de Paulo. E começamos com esta carta de Gálatas, né, usando essa ordem ali, de como ela tivesse sido a primeira a ser escrita. Bom, depois da primeira viagem, teve o chamado primeiro concílio, né, que está descrito lá em Atos 15, que é a controvérsia sobre a circuncisão dos gentios, né? Então, tinha esse problema, justamente, e Paulo e Barnabé foram justamente a Jerusalém para esse concílio, para que fosse tomada uma decisão, né? Então, os gentios recebidos pelo batismo no Espírito Santo, sem circuncisão, se tornando cristãos, sem se tornarem judeus, né? Os judeus achavam que para se tornar cristão tinha que se transformar em judeu antes, não, né? Para se transformar cristão, né? Não precisa se transformar em judeus. Então, os judeus não tinham se entendido a nova aliança da conversão por fé em Jesus Cristo, ou seja, no que Jesus Cristo fez na cruz. Então, sem obras da lei. Então, eles pretendiam, na verdade, que os gentios primeiro se tornassem judeus, para depois se tornarem cristãos. É como se Cristo tivesse que ser completado, né, a obra de Cristo, a lei de Moisés. Oi? Só um pouquinho, alguém entrou apresentando aí o Opatê. Poderia desligar a apresentação, por favor? Acho que é o Odilo. Pois é. Ele clicou um botão aí, ele entrou no modo de apresentação. Opa, Saiu. Ó, deu, voltou. Nossa, Agora tu pode entrar de novo. posso lá? Vai de novo aí. Então tá. Seguindo, tudo bem? Tu não está apresentando agora, tem que voltar à apresentação. Tá, desculpe. Espera aí que eu volto lá. Eu tenho que partilhar de novo. Aham. Isso. Agora foi? Foi. Agora foi? Voltou. Aham. Ok. Tá bom. Então, ali, né, era isso, né? Então, eles foram lá para Jerusalém para decidir essa controvérsia aí que existia, né? E a decisão, a gente sabe, é a decisão de Tiago, que está lá no capítulo 15 de Atos, né, no versículo 19 e 20, né? Que o Tiago toma a decisão, né? Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus, mas escrever, né, que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Aí Judas e Silas, né, que Silas é o nome hebraico, Silvano é o nome grego, né, levaram essa decisão para Antioquia. E Silas permaneceu em Antioquia e acompanhou Paulo na segunda viagem missionária. Então, a segunda viagem missionária, ela está descrita lá no capítulo de Atos 15, 40 até 18, 23, né? Aí, na segunda viagem missionária, teve uma separação do Paulo e Bernabé, né? Porque o Bernabé queria levar o João Marcos, né, que é Marcos o Evangelista, que era parente dele, inclusive, né? E o Paulo não concordou porque o Marcos tinha abandonado a viagem, a primeira viagem. Então, o Barnabé navegou para Chipre com o João Marcos e o Paulo foi com Sila e partiu por terra, né, passando para confirmar as igrejas. Então, a duração dessa viagem, segunda viagem, foi de 3 anos, aí sempre daquela relatividade no tempo, né? O objetivo, né, é proclamar a palavra de Deus. O itinerário está ali, vamos ver no mapa ali, né? E Listra, né, o Timóteo, que era de Listra, ele se incorporou à viagem, né, juntando-se a Paulo e Silas. E ali o que está no versículo 16, né, no capítulo 16, no versículo 4 e 5, né, aí ele diz lá, né, ao passar pelas cidades,
entregava aos irmãos para que eles observassem as decisões, né, tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Então, as igrejas eram fortalecidas, né, e aumentavam, consequentemente, em número. Bom, aí, se a gente voltar aqui para o mapa da segunda viagem, né, então, a segunda viagem saiu de Antioquia, né, passou por Tarso, a cidade dele, e aí foi por terra para as cidades onde ele tinha estado na primeira viagem aqui, o sul da Galácia, né, Derbe, Listra, Icônio e Antioquia, para depois, então, seguir viagem. Ele queria ir justamente em direção, a uma direção, e o Espírito, na verdade, determinou que ele fosse para outra direção, né? Então, ele queria ir para uma determinada direção, e aí ele foi, na verdade, dirigido para uma outra direção, que foi a Trode, e aí chegou na Macedônia, né, em Filipos. Então, ali, né, então, ali, Lucas, na verdade, acompanhou Paulo também a partir de um determinado momento. Então, ali, falando daquela ideia que ele teve, né, o Espírito em visão, logicamente, determinou, né? Então, percorrendo aquela região, né, sendo impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, eles foram, né, em uma determinada direção e chegaram até Troa. E à noite aí sobreveio a Paulo uma visão, que um varão macedônico estava de pé, ele rogava que fosse para Macedônia, e aí eles foram para Macedônia. Né? Então, aqui, a partir desse versículo, que é o versículo 10 de Atos 16, quando começa a falar procuramos, né, porque o Lucas está já incluído na comitiva, né? Procuramos partir para aquele destino, cumprindo que Deus nos deveria de chamar. Então, lá para anunciar o evangelho. Então, consequentemente, ali, eles foram para a direção lá da Macedônia. Em Filipos, por exemplo, não tinha sinagoga, e o Paulo justamente fazia sempre começava pela sinagoga para poder se introduzir justamente no contexto local, né? Como não tinha sinagoga, eles foram justamente fazer para o local de oração, que era junto ao rio. E ali em Filipos, Paulo e Silas foram presos e açoitados, né? Inclusive, né, depois tentou aquela preocupação, porque eles eram cidadãos romanos, né? E o cidadão romano não poderia ser açoitado antes de ser julgado, né? E o carcereiro, consequentemente, aí foi convertido, no episódio que aconteceu em Filipos. Também eles foram para Tessalônica, Bereia e Atenas é com aquele episódio que Paulo, logicamente, né, usa do Deus desconhecido lá para introduzir justamente a ideia de Cristo, né? E ele depois foi para Corinto, em Corinto ele ficou 1 ano e meio, né? Ele começou evangelizando na sinagoga, com a restrição dos judeus, ele passa para a casa de Tício Justo, que era contígua à sinagoga, e Tício Justo era temente a Deus. Tá? E ali em Coríntios que ele escreveu 1ª e 2ª Tessalonicenses. E tem também aquela suposição que ele possa ter escrito, né, o Gálatas, né? Então, uma segunda suposição de que Gálatas foi escrita em Coríntios, depois de ter escrito 1ª e 2ª Tessalonicenses. Aí, trazendo, como nós estamos falando, 1ª e 2ª Tessalonicenses, né? Aqui trazendo, né, uns versículos lá. A 1ª e 2ª Tessalonicenses são, na verdade, epístolas onde a ênfase é justamente na segunda vinda de Cristo. Estou aqui só trazendo alguns versículos, né, para fazer referência a essas epístolas, né? Então ele diz lá: exortamos-nos também, irmãos, aqui admonesteis os sumissos, consolei os desanimados, amparei os fracos e sejais longânimes para com todos. Então aquela ideia, né, que lá como alguns consideravam que a segunda vinda de Cristo já era iminente, eles realmente se tornavam, né, ociosos, né, insumissos, estavam desanimados, estavam fracos, e justamente era para exortar, né. Paulo falava que a segunda vinda de Cristo, né, mas não estava dizendo que era uma coisa evidente, que já ia acontecer, ia ocorrer, né. Então, evitar que alguém retribua outro e mal por mal, pelo contrário, seguir sempre o bem entre vós e para com todos. Então, com aquela instrução que acontece lá, né? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça,
Não apagueis o espírito, não desprezeis profecias, julgai todas as coisas, retendo o que é bom, e abstemos de toda forma de mal. Então, ali, né, trazendo alguns versículos ali das cartas, das duas cartas aos Tessalonicenses, aí da primeira Tessalonicense. Por Éfeso, né, ele passa, na verdade, rapidamente, né? Então, ele chega em Éfeso, deixou-os ali, é justamente a Priscila e o Áquila, né? Ele, porém, foi para a sinagoga e pregava a judeus, né? Aí eles queriam que ele permanecesse ali, mas ele não acedeu. Ele se despediu e disse, né? Se Deus quisesse, ele voltaria, né? E ele realmente voltou na terceira viagem missionária e ficou a maior parte do tempo em Éfeso. Então, aí ele partiu de Antioquia e volta partiu de Éfeso e chega a Antioquia, né? Aí escreveu Gálatas, é a terceira posição suposição que tenha sido escrito Gálatas, né? A primeira em Antioquia na volta da primeira viagem, em Coríntio durante a segunda viagem, ou em Antioquia na volta da segunda viagem. Aí trazendo, né, dois versículos aí que são versículos importantes dentro da carta de Gálatas, vendo aquilo que a gente já falou lá no início, né, que fala no fruto do Espírito, né? Mas o fruto 5, né, 22 e 23, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, né? No ramo do fruto relacionado com Deus, né? Longanimidade, benignidade e bondade, no ramo relacionado aos outros, né? E fidelidade, mansidão e domínio próprio no ramo relacionado a si mesmo, né? Contra essas coisas não há lei. Bom, e aí chegamos na terceira viagem missionária, né? Então, ali na terceira viagem missionária, ela está entre o 18:23 de Atos ao 21:17. A duração dessa viagem é mais longa, 5 anos. O objetivo é o mesmo, a proclamação da palavra. Existe o itinerário. Aqui, na verdade, estão mais alguns citados ali, não necessariamente participando de todo o percurso, né? Principalmente Timóteo, né? Timóteo e Lucas, sim. Tito também, né? Mas, por exemplo, aí está o Epáfras. O Epáfras é que fez, na verdade, a evangelização em Colossos, né? O Paulo escreve Colossenses, mas nunca teve em Colossos, né? A não ser na quarta viagem missionária, supostamente, né? Foi Epáfras que fez justamente a evangelização em Colossos. Então, ele novamente passou pela região da Galácia, né? Visitada na primeira e na segunda viagem, né? Então, vamos aqui para... Aqui estaria o itinerário, né? Ele saiu da Antioquia, né? Foi lá, né, para Tarso, passou naqueles locais da primeira viagem missionária, né? Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Psídia, né? E aí foi para Éfeso, né? Que ele tinha estado rapidamente na segunda viagem, agora ele vai diretamente a Éfeso, depois passa em Esbirra, né? Em Pérgamo. Aquelas igrejas, né, que estão lá, naquelas regiões das 7 igrejas do Apocalipse, né? Então, ali, né, passou pela Galácia, foi em Éfeso, então cumprindo a promessa de voltar, se fosse vontade de Deus. E aí, em Éfeso, ele permaneceu 3 anos, dos 5, né? E Paulo, ele, na escola de Tirano, né? Se a gente for lá para o capítulo 19 de Atos, versículo 8 e 9, então diz lá que durante 3 meses o Paulo frequentou a sinagoga, e persuadindo com respeito. Aí já os judeus, né, se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Então Paulo se apartou, né, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. E na escola de Tirano ele ficou justamente o tempo que ele ficou depois ali em Éfeso. Em Éfeso ele escreve, por exemplo, 1 Coríntios, né? Onde o foco de Paulo, na verdade, era Cristo. Em 1 Coríntios isso fica evidente, né? Só trazendo ali alguns versículos de 1 Coríntios, né? Daí do capítulo 1, né, do 22 ao 24, ele está falando, né? No Cristo, para nós,
pregamos a Cristo crucificado, né? Os judeus pedem sinais e os gregos sabedoria. E nós pregamos Cristo crucificado, que é um escândalo para os judeus e loucura para os gentios, né? Mas porque foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Ele repete isso no versículo 2 do capítulo 2, né? Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ele dá, na verdade, um aspecto, né, da evangelização dele, nessa parte do capítulo 9, né, onde ele diz lá, né, sendo livre de todos, né, fiz escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível, né, procedi com judeus como judeus, a fim de ganhar os judeus, né, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Ora, eu esteja debaixo da graça, né? Mas ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para guardar os que vivem fora do regime da lei. Então, fiz-me fraco com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de ganhar, né, todos, né? De todos os modos, salvar algum. Tudo faço, então, por causa do Evangelho, para ser um cooperador, consequentemente, com ele, né? Então, essa é a ideia que ele tem ali, justamente, em 1 Coríntios, fazer tudo justamente por causa do Evangelho. Tudo ele faz por causa do Evangelho. Bom, de novo ali na sequência da terceira viagem, ele visita a Macedônia e a Grécia, né? Na Macedônia ele escreve 2 Coríntios, né? E em Coríntios sem Creia, né? Naquele processo já de estar voltando, né, da viagem, ele escreve a grande epístola de Paulo, né? A epístola da doutrina da justificação pela fé, que é a epístola de Romanos, né? Aqui trazendo só 2 versículos. Na verdade, lembrando ali, né? Paulo Sérgio no versículo do 3:23 e o Udimar no 8:28 ali, né? Pois todos pecaram no 3:23 e carecem da glória de Deus, e no 8:28 sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tá? Então, lógico, né? Romanos é uma epístola, se a gente quiser citar, tem que citar todos os versículos da epístola, né? Dada a sua importância, né? Isso aí já justamente na parte, né, final da viagem, que ele estava, né, já no processo, né, que veio nessa direção aqui, depois foi lá para Macedônia, veio aqui para Atenas e Coríntio, né, e aí depois começou justamente a viagem de volta, né, até chegar em Jerusalém, e em Jerusalém ele foi preso, né. Aí Paulo chega em Troade, né, aí Paulo chega a Mileto e fala ele chama os presbíteros da igreja, né, de Éfeso, né? Ele não volta a Éfeso, aqui de Mileto ele chama os presbíteros da igreja de Éfeso que vão encontrá-lo lá em Mileto, tá? E lá ele fala justamente aos presbíteros, né? Que no 20 e 24 de Atos está, né? Porém, nada considero a vida preciosa para mim, portanto que complete a minha carreira e ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Aí os sermões e as cartas de Paulo, elas tratam desses aspectos que estão sendo colocados ali, por exemplo, da graça, do reino e do propósito de Deus. Tanto os sermões, né, em Atos, como as cartas, né, das epístolas de Paulo. Do sangue remidor de Cristo, do arrependimento e da fé, da igreja de Deus e de sua edificação, da inevitabilidade do sofrimento, do perigo dos falsos mestres, da necessidade da vigilância, da carreira cristã e da nossa herança final. Bom, depois tem o Paulo na prisão, né? Quando ele chega em Jerusalém, na volta da terceira viagem missionária, ele é preso, né? Está ali descrito em Atos 21:27 a 22:30. Depois ele é transferido para Cesareia, então existe aquela combinação de fazer cilada, justamente para matá-lo ali em Jerusalém. Ele é transferido para Cesareia, que está descrito ali em Atos 23 a 26:32. Ele passa 2 anos preso na Cesareia, e como ele apela ao imperador, então ele é transferido
para Roma, né? E a viagem para Roma vai extremamente complicada, com naufrágio, né? E está descrita lá no Atos 27, 1 até o 28, 16. E essa viagem, mais ou menos, dura uns 6 meses. E depois ele vai para a primeira prisão em Roma, que está descrita lá de Atos 28, 17 a 28, 31. É uma prisão domiciliar por 2 anos, né? Então ele ficava preso, na verdade, e acorrentado à perna, né? O pé, um soldado que ficava acorrentado com ele, né? Mas ele tinha uma casa, né? Alugada, coisa assim, que recebia visitas, coisa assim. E ele fazia justamente a evangelização. Existe uma estimativa que ele tenha passado a palavra para pelo menos, né, mais ou menos 9.000 soldados durante esse período de prisão em Roma. E ele aproveitou justamente o tempo, além de fazer, né, a passagem da palavra de Deus para os soldados, né? Aí ele escreveu, na verdade, as 4 epístolas chamadas epístolas da prisão, ali na sequência, né? Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses, tá? Então, aproveitou, sempre ele aproveitava, né? Se a gente considerar os 10 anos na sombra, mais os 5 anos da prisão, são 15 anos. E ele não deixou de aproveitar justamente esses períodos, né? Bom, aí, trazendo algumas coisas dessas epístolas ali, né? Colossenses, nós falamos no início, lá, aquele nosso versículo motivador. Em Efésios, né, tem justamente Efésios e Colossenses são 2 epístolas muito próximas, né, muito parentesco entre as duas, né? E aqui, só para trazer alguma coisa, em Efésios, no capítulo 6, de 11 a 20, tem a armadura de Deus, né? Onde ele fala, né, que da armadura, né, que nós devemos nos cingir com a verdade, vestindo-nos da couraça da justiça, né? Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Fala do escudo da fé, né? O capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A oração e súplica, orando o tempo todo, né? Vigiando com toda a perseverança. Então, né? Daí descrito no 11 ao 20, aí, de Efésios capítulo 6, essa parte da armadura de Deus, né? Dentre outras coisas, justamente, nessa epístola que é super importante. E Filipenses eu trouxe, né, já tinha falado de 2 versículos lá, alguns versículos lá no início, lá quando falava daquele processo, né, na Arábia, lá de preparação. Aí outros 2 que poderíamos trazer de Filipenses é justamente isso aí, né? Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias. Já tem experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Bom, aí chegamos na 4ª viagem missionária. Bom, a 4ª viagem missionária é uma suposição, né, que se faz, né, porque ela realmente não está descrita no livro de Atos, né? Então, entre Atos 13, 1 e 21, 17, Paulo, na verdade, empreendeu 3 viagens missionárias. Existem ainda motivos para crer que fez uma 4ª, depois de ter sido libertado. A ideia, por exemplo, que ele ficou 2 anos preso lá em Roma, é que na lei romana só podia ficar preso 2 anos, ou aí tinha que ser libertado, inocentado ou condenado, né? Depois passaram 2 anos, porque não tinha acusação nenhuma, no fundo, né, sob o ponto de vista romano. Aí, então, a ideia é que ele tenha sido libertado do encarceramento. E aí, ele possa ter feito essa 4ª viagem, porque, inclusive, as epístolas pastorais, lá, 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo, não tinham sido escritas ainda, né? Ele escreveu na prisão em Roma, as 4 da prisão, né? Então, ali, a intenção declarada se baseia isso, né, nessa suposição em quê? Na intenção que Paulo tinha de viajar realmente à Espanha, que ele disse lá em Romanos 15, né? Então, ele diz lá, né, isso em fazendo quando viagem para a Espanha. Depois que ele foi para Jerusalém, levar os donativos que ele tinha recebido, né? Então, tendo, pois, concluído isto, havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. Então, a ideia é de que ele queria ir para a Espanha. Então, Paulo foi solto no primeiro encarceramento em Roma depois de 2 anos. Isso aí, por exemplo, lá no Eusébio, Histórias Eclesiásticas, ele fala isso. E nas declarações dos escritos cristãos primitivos, que levou o evangelho até a Espanha, por exemplo, Clemente de Roma, da Epístola aos Coríntios.
Então, os lugares por onde o Paulo tenha passado, depois de libertado da prisão, eles são deduzidos pela intenção dele em seus escritos mais antigos e por aquilo que aparece nas epístolas pastorais. Mas, na verdade, não tem um roteiro exato, né, da viagem. Um roteiro, um itinerário provável seria esse ali, por exemplo. Em Roma, ele foi solto da prisão, depois, então, ele foi para a Espanha, Creta, né? E aí, Espanha, a sustentação estaria em Romanos, Creta, o que está escrito lá em Tito, em Mileto, o que está escrito em 2 Timóteo, Colossos, o que está em Filemão. Aí, Colossos, inclusive, ele nunca tinha estado em Colossos, né? Porque Colossos foi Epáfras que fez a evangelização, ele escreveu a epístola, né? Mas, na verdade, não passou por Colossos. Éfeso, né, de novo, ali, né? Com Filipos, né? Nicópolis e Roma, então, na segunda prisão. Então, a duração, vamos voltar aqui só para aqui o mapa, né? Um mapa possível dessa possível quarta viagem missionária de Paulo seria esse, né? Saindo de Roma, né? Ele veio aqui para a Espanha, tá? Da Espanha ele foi para Creta, lá que o Tito estava em Creta, né? E aí depois ele veio aqui a Mileto, aí a Colossos, né? Éfeso, Pérgamo, né? Troade, e aí Filipos, e aqui Nicópolis, né? E Neápolis, e chegando em Roma. Então esse seria o trajeto em Roma. Ele foi preso novamente, a segunda prisão em Roma. É um trajeto, né? Possível, suposto, né? Que possa ter acontecido nessa quarta viagem missionária de Paulo, né? Feita depois dele sair da prisão, da primeira prisão em Roma. Tá? Então, com base, né, naquilo que está escrito nas cartas dele, né, e algumas ou outras informações, mas não está registrado, né, claramente, justamente isso na Bíblia. Né? Só voltando aqui, ó. Então, na verdade, a duração dessa viagem, quarta viagem, teria sido 5 anos, o objetivo foi o mesmo, logicamente, né, proclamar a palavra de Deus. O itinerário, então, já a gente acabou de ver ali, possível, né? E acompanharam ali, né, Timóteo, Tito, Lucas, Gaio, Aristarco, Tíquico, e Trófimo e o Erasto. Né? Também em termos de Timóteo, né, e Tito, sim, né? Durante essa quarta viagem missionária, quando ele estava na Macedônia, ele escreveu 1 Timóteo e Tito. Então, trazendo aí alguns versículos de 1 Timóteo e de Tito ali para a gente, né, considerar. Só trouxe um versículo aí de 1 Timóteo, né, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. E essa parte importante ali, né, na verdade, de Tito, né, quando, porém, né, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obra de justiça, né, praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Tá? Então, aí trazendo alguns versículos também de Tito, né, que são essas duas epístolas pastorais que foram escritas na Macedônia durante a quarta viagem missionária, suposta quarta viagem missionária. E quando ele está na segunda prisão em Roma, que ele foi preso, agora não se sabe bem aonde que ele foi preso, né? Inclusive, aí muitos supõem que ele tenha sido em Troade, quando ele diz lá em 2 Timóteo que ele deixou a capa e os pergaminhos lá, né? Então, ou em algum outro lugar, mas ele foi preso e foi, na verdade, para Roma, né? Colocado num escuro calabouço subterrâneo com um buraco no teto para a passagem da luz e do ar. E aí ele escreveu 2 Timóteo. 2 Timóteo é a epístola pastoral mais pessoal, né? Que ele faz uma comunicação muito pessoal, né? Para o amigo Timóteo, passando para ele justamente a incumbência, né? De conduzir justamente a evangelização. É o registro da sua última vontade, é o seu testamento à igreja, né? Justamente é a segunda epístola de Timóteo. Aqui eu trouxe alguns versículos, né? Só para compartilhar, né? No capítulo 3, o 16 e o 17, né, que toda a escritura é inspirada por Deus
e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. E do 6 ao 8, no capítulo 4, né? Quanto a mim, estou sendo oferecido, que é a finalização, né? Por libação, e o tempo da minha partida é chegado, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dá naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Então era isso. Bom, obrigado, João. Agora, aqueles que quiserem fazer perguntas, por favor, é a hora de vocês. Só tira o microfone do mudo e façam as suas perguntas. Ô, João, aqui é Douglas de Natal, e queria agradecer muito. Eu achei fantástico essa exposição das viagens de Paulo. Não imaginava uma coisa tão clara. E eu acho que, para mim, o que se destaca é o sofrimento de Paulo, como ele não reclama, e ele mais quer dar glória a Deus, e passa acompanhando onde ele sofreu, praticamente todo lugar onde ele foi, em todos os passos do processo, foi um sofrimento enorme. Mas isso nunca foi o destaque dele nas cartas, etc. E eu acho que você fez o que você primeiro destacou em Colossenses, aquele primeiro passagem que você citou. Achei legal, acho que cumpriu esse objetivo mesmo. Em Colossenses 3:17. Muito obrigado. Eu que agradeço vocês, né? Eu quero agradecer muito todo essa apresentação, eu que estou há pouco tempo na palavra, e assim, não imaginei todo esse sofrimento e tanto tempo e tanto alcance que teve Paulo. A gente sabe que Paulo foi um discípulo, assim, né, importante, mas, assim, eu não tinha essa dimensão. E eu fico pensando, assim, né, eu que estou há pouco tempo, o que eu tenho feito, né, pela palavra. E isso aí é muito animador, né? Não que vou fazer nem nada parecido, mas saber que mesmo na minha idade, a gente, Deus coloca todas essas coisas no nosso coração. Então, foi muito bom. Muito obrigado. Obrigado, muito bem, obrigado. Uma coisa marcante nessa história de Paulo é o sofrimento. E está bem claro ali, né, que Deus nos dá o sofrimento, né, para que a gente aprenda. E aí vem a pergunta: até onde estou sofrendo por causa de Cristo? Pois é, né? Pois é, aí é difícil, né? Aí é difícil. É. Antigamente o pessoal ia para um convento assim, começava a se bater com as correntes, assim, né? Para causar um sofrimento nesses monastérios e, enfim, na Igreja Católica, né? Mas não é esse sofrimento que Deus quer para a gente, né? Não.
É como diz ali, né? Que ele diz ali, o sofrimento é um dos processos, né, de Deus para Sim, a edificação, né? certo. Na sala de espera. Na sala de espera. É que a gente não tenha paciência. Até eu ia falar, né? Mas depois eu me contive. A gente, na verdade, que o Paulo ficou 10 anos na sala de espera ali, né? A gente, quando fica 5 minutos na sala de espera de Deus, fica impaciente. Ou 2 horas na sala de espera do consultório do Paulo Sérgio, né? Sabia que tu ia falar de mim aí, João. Tá aí ele. Pois é, né? Eu sou Renato Irga, sou agrônomo também, que nem o Ribaldi. Aham. Tudo bom? Tudo bem. E andei olhando teu currículo, internet. Aham. Acho que tu entraste na Escola de Agronomia de Porto Alegre um ano depois de mim e do Blaut, Me Blaut lembro, e me de mim, lembro, ó. me lembro. Me lembro de ti. Renato Irma, me lembro. E meu colega de quarto lá era o Edmar Brosi. Uhum. E eu gostaria de saber o nome da pessoa que está com o CM aqui, que foi seu colega de quarto lá. É o Gaspar Condorfer. Como? Gaspar Condorfer. Ah, o Condorfer? É, Ah, ele me pareceu bem mais agitado do que tu, assim como eu era muito mais agitado que o Brose também, né? pois é. Mas eu também, como tu fosse professor de estatística, eu também lecionei estatística. Uhum. Talvez não tanto quanto tu, assim, mas eu lecionei na Federal de Santa Catarina, Uhum. lecionei estatística experimental, Uhum. entre outras disciplinas mais voltadas à produção animal, que é a minha área de atuação, né, profissional. Aham. E me impressiona muito, né, toda essa vida de Paulo, né, com impressionante um homem assim que participou lá da morte do Estevão, né, concordou com aquela loucura lá, né, como ele depois foi transformado. E muito do que a gente sabe de Jesus e da fé foi pelos escritos de Paulo, né? Muito do que a gente sabe. E eu sou luterano de origem, né? E fiquei sabendo uma vez que Lutero, numa situação muito inusitada, a gente hoje às vezes vai para o banheiro, leva o celular, né? Pois Fica é. lá mexendo no celular. Foi no, pelo que eu entendi, no banheiro, numa situação parecida com essa, que o Martinho Lutero se convenceu, né, de que ele realmente tinha que ir lá botar pela salvação pela fé, né? Lembrando o versículo bíblico escrito ali por Paulo, que fez ele mudar radicalmente de vida, né? E ser um servo Uhum. tão fiel assim, né? Impressionante, né? Foi a Epístola de Romano, né, que teve influência É, nele, né? é. Muito obrigado pelo estudo, João. Não é nada. Obrigado sempre por ter participado, né? Alguém mais? Eu também só queria aproveitar e agradecer o João, rapaz, muito boa a apresentação. Eu perdi, o vizinho me chamou aí, perdi o final aqui, eu vou olhar o vídeo depois, mas eu gostei muito, viu? Gostei da sua exposição didática, é o professor da faculdade mesmo, o homem é bom, hein? Gostei. Obrigado, guri. Obrigado sempre por ter apoiado ali, participado.
Ele está como... Dá ânimo de sofrer por Cristo, olhando essa exposição. E quanto ele evangelizou. Dá ânimo e encoraja a gente muito. Muito obrigada, João. Adorei também. Ele está como... Você. Posso que não é realmente com gravata. Bom, então, pessoal, eu vou fazer uma oração aqui para a gente terminar, e vou encerrar a gravação, e a gente continua conversando, quem quiser ficar. Obrigado, Pai, por esse tempo aqui, obrigado pelas palavras do João, obrigado, Pai, a gente só tem a agradecer todas as bênçãos que Tu nos tem dado, e vimos aí nas cartas de Paulo que Teu plano é muito maior do que aquilo que a gente possa pensar ou imaginar. Então, queremos nos colocar, Pai, inteiramente nas Tuas mãos, e que o Teu plano para cada um de nós, Pai, seja completamente cumprido, seja uma bênção nas vidas nossas e dos outros à nossa volta. Obrigado, Pai, por tudo isso, e te entrego, Pai, esse resto de noite, em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Entendi. Vai permanecer.